Você já ouviu falar no efeito Rosenthal? Ele também é conhecido como efeito Pigmalion. E, resumindo, ele mostra que as expectativas que nós temos sobre alguém podem de fato influenciar o desempenho dessa pessoa. Mas vamos começar pelo começo. Nos anos 60, o psicólogo Robert Rosenthal e a diretora Lenore Jacobson fizeram um experimento numa escola primária da Califórnia. Eles aplicaram um teste de QI em todos os alunos e depois disseram aos professores que o teste tinha identificado algumas crianças como potenciais gênios. O detalhe é que esses nomes foram escolhidos totalmente ao acaso. Meses depois, quando o teste foi refeito, essas crianças, as que os professores achavam que eram mais inteligentes, realmente apresentaram melhora no desempenho. Mas não porque elas fossem de fato mais inteligentes, e sim porque os professores acreditavam que elas eram. E por acreditarem nisso, os professores mudaram o jeito de tratá-las. Eles deram mais atenção, mais incentivo, mais paciência. E essas crianças, percebendo isso, começaram a agir de acordo com a expectativa. Ou seja, a crença virou realidade. E foi assim que o fenômeno ficou conhecido como efeito Rosenthal. Ele também é conhecido como efeito Pigmalion. O nome Pigmalion vem da mitologia grega. Pigmalion era um escultor que criou uma estátua tão perfeita que ele acabou se apaixonando por ela. Ele acreditava tanto que aquela obra podia ganhar vida que, de acordo com o mito, a Afrodite atendeu o seu pedido e a estátua se tornou humana. A metáfora é muito bonita, né? A crença do Criador deu vida à criação. Agora, é importante deixar claro que, apesar de parecer mágico, o efeito Rosenthal tem base científica real, mas com resultados moderados e não milagrosos. Depois do estudo original, vários pesquisadores tentaram repetir o experimento, e o que descobriram foi que o efeito realmente existe, mas só aparece em certos contextos, principalmente com crianças pequenas, né? Ou em situações em que a pessoa ainda não é bem conhecida. Nesses casos, as expectativas positivas podem sim melhorar o desempenho e o comportamento, mas de forma sutil, nada de transformar um aluno mediano em um gênio. A psicologia chama isso de profecia autorrealizável, que é quando a crença de alguém muda o comportamento, e esse comportamento gera o resultado que confirma a crença. E o inverso também existe, é o chamado efeito Golem, que é quando alguém tem baixas expectativas sobre você e isso acaba te limitando. Por exemplo, um professor, um chefe ou um colega, basta que eles te vejam como uma pessoa sem talento ou sem futuro, como se diz, né? E o jeito como eles te tratam pode te fazer acreditar nisso. Então, o efeito Rosenthal é duplo. Ele pode elevar ou rebaixar o potencial de alguém, dependendo da expectativa envolvida. O mais interessante é que isso também vale para nós mesmos. Quando nós acreditamos que nós somos capazes de aprender, capazes de criar e de melhorar, as nossas atitudes mudam. E pouco a pouco nós começamos a nos tornar aquilo que nós acreditamos ser. Resumindo, o efeito Rosenthal mostra que as expectativas moldam a realidade, mas dentro dos limites humanos. Não é pensamento mágico, é psicologia social. As nossas crenças alteram o modo como nós tratamos os outros, e isso altera o modo como eles se comportam. Ou seja, acreditar no potencial das pessoas não é ingenuidade, é uma forma comprovada de ajudar esse potencial a florescer. E aqui está uma grande lição para a nossa própria vida. Se as expectativas dos outros podem influenciar o desempenho, as nossas próprias expectativas sobre nós mesmos têm ainda mais poder. O que pensamos que somos capazes de fazer muda a forma como agimos, como nos dedicamos, como enfrentamos desafios. Quando acreditamos que podemos aprender, melhorar ou criar, as nossas atitudes começam a se alinhar com essa crença, né? E os resultados, ainda que sutis, eles começam a aparecer. Mas é preciso ser honesto com os limites, né? Nem sempre nós podemos transformar todas as áreas da vida de uma hora para outra. O efeito Rosenthal não é mágica, ele é um lembrete de que a ação consistente, atenção e intenção clara produzem mudanças dentro do que é possível. No crescimento pessoal, isso significa duas coisas. Primeiro, escolher conscientemente onde colocar nossa atenção e expectativa. Em vez de se deixar abater pelas opiniões negativas, nós podemos focar naquilo que nós podemos influenciar, né? As nossas atitudes, o esforço, a disciplina. E segundo, agir de forma deliberada, de forma intencional, né? A expectativa sem ação é apenas pensamento. Mas quando nós alinhamos crença e comportamento, nós começamos a criar resultados reais, mesmo que pequenos e graduais. Em outras palavras, o efeito Rosenthal, ele nos mostra que as nossas vidas respondem às nossas próprias expectativas, desde que sejam acompanhadas de ação. Nós não podemos controlar tudo, mas podemos controlar o que nós escolhemos fazer
ou como reagimos aos desafios e como nós cultivamos as nossas próprias capacidades. Então, acreditar no próprio potencial não é ilusão, é prática, é responsabilidade pessoal. E é isso que transforma pequenas possibilidades em crescimento real. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que cada decisão, cada esforço consciente, cada hábito positivo é uma forma de aplicar o efeito Rosenthal em nós mesmos, ajudando o nosso próprio potencial a florescer, mesmo diante de limitações externas. No final, não se trata de virar um gênio do dia para a noite, né? Trata-se de usar a nossa atenção, a nossa crença e a nossa ação de forma inteligente e consistente, né? Para evoluir, para crescer e se tornar a versão de nós mesmos que nós podemos realmente construir.